Olá, crianças! Tudo bem? Estamos novamente juntos, nossa segunda aula de matemática. Então vamos lá, página 9. Todo mundo comigo na página 9, para a gente dar continuidade. Bom, na aula passada eu expliquei muitas coisas para vocês. Então essa aula é mais curtinha, é mais como uma orientação dos exercícios que nós vamos corrigir juntos na nossa aula ao vivo, tá? Então vamos lá, aqui ele vai relembrar com vocês como se lê os números com unidade de milhar. Então, por exemplo, aqui temos o número 1009. Tanto faz, eu posso dizer 1009 ou, como é mais comum, 1009. 1057 ou 1057. E se aqui não tiver o número 1 na unidade de milhar, tiver o número 2? É só acrescentar a palavra 1000 junto com o número. Lembra dessa explicação? Então, como que eu leio esse número? 2 o quê? 2008. Aqui, 2085. 2031 ou 2040. É igual o ano que nós estamos, crianças, 2020, tá? E escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera. Então, vocês se lembram da historinha? Eu me lembro que eram 1020 habitantes ou 1020 habitantes. Como é que vocês deverão escrever com palavras? 1020 ou 1020. Ah, professora, como é que escreve? Está escrito aqui em cima como se escreve 1000. Então, é só dar uma olhadinha. F, represente no ábaco, abaixo, o número 1020. Então, quantas unidades tem no número 1020? Nenhuma. Quantas dezenas? Duas. Então, quantas argolinhas vocês desenham na dezena? Quantas centenas? Nenhuma. Quantas unidades de milhar? Uma. Então, desenham quantas argolinhas aqui? 2. Observe o ábaco abaixo e responda ao que se pede. Gente, primeira coisa, observar o ábaco. Observem que a unidade de milhar tem a cor amarela, centenas tem a cor azul, dezena verde, unidade rosa. Quantas argolas temos na unidade de milhar? Uma. Quantas argolas na centena? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mesma quantidade. Então, temos também 9 dezenas e 9 unidades. Que número é esse? 1999. Ah, qual número está representado nesse ábaco? Coloquem o número mesmo, com algarismos. B. Você sabe que número vem depois de 1999? Então, eu não vou dar a resposta dessa, tá? Eu quero que vocês pensem, respondam e juntos na aula ao vivo eu vejo a resposta de vocês. Para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Olha lá a unidade chegando. A argolinha da unidade é cor-de-rosa, então ela deveria entrar aqui. Mas pode mais do que 9 na unidade? Não. Ficariam 10, não pode. Então, qual pode ser a solução? Trocar 10 argolinhas cor-de-rosas por uma dezena. Mas também não podem ficar 10 dezenas aqui, 10 argolinhas. Então, o que a gente pode fazer? Trocar 10 dezenas por uma centena. Mas também não podem ficar 10 argolinhas na centena. Então, o que a gente faz? Trocamos 10 centenas por uma unidade de milhar. Como fica representado no ábaco esse novo número? Que novo número? O número 2000, né? Que a gente descobriu. Trocando, trocando, trocando. Como eu sei? Eu fui trocando. Então, aqui ficou 0, aqui ficou 0, aqui ficou 0. E aqui eu acrescentei mais uma argolinha. Então, se tinha uma e eu acrescentei mais uma, ficaram 2 argolinhas.
Escreva esse número que você compôs no ábaco no quadro de ordens. Então, você vai colocando cada número na sua ordem. Quando acrescentamos uma unidade ao número 1999, o resultado é... Que número é esse? Coloca o número aqui. Página 11. Tem um joguinho aqui, ó, no QR Code. Depois vocês podem jogar. 3. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. A. Temos 1910, 1920, 1930. Quem vem depois, então? Vocês concordam comigo que está aumentando de 10 em 10? Então, 1910, 1920, 1930 e agora 1940. E aí vocês vão continuando. Qual é o segredo dessa sequência? Ela aumenta sempre 10. B. 1019, 1018, 1017. E agora? Primeira coisa, essa sequência está aumentando ou diminuindo? Então, ela está diminuindo. Quanto ela está diminuindo? Olha só, 1019, 1018, 1017. E agora? Quem vem aqui? Completem e respondam o segredo. C. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. É uma sequência que vai aumentando sempre 100. Então, completem e respondam o segredo. D. 2000, 2020, olha o ano que nós estamos aqui, 2040. De 20 para 40 aumentou 20. Então, essa sequência está aumentando sempre 20. Então, 2040 mais 20, 2060, 2080. Quem não conseguir mentalmente, arma o cálculo, tá? Faz aqui do lado, numa folha, 2040 mais 20, arma o cálculo. Descobriu? Põe o número aqui. Não sei continuar, professora. Faz a conta. O número que você encontrou aqui, mais 20, tá? Nesse momento é importante, vocês ainda vão ter dificuldades de realizar mentalmente. Então, vão fazendo a conta, tá? 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Olha o teatro aqui. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com o palco removível e 1.888 poltronas na plateia. Represente o número de poltronas do teatro desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, primeiro, quantas poltronas tem no teatro? 1.888. O que deverão fazer primeiro? Representar 1.888 com o desenho do material dourado. Então, aqui não é para colar, é para desenhar as peças. O cubo grande vocês fazem do jeito que vocês conseguirem. Só tem que tomar cuidado para ele não ficar parecendo uma placa de centena, né? Ele tem que ter alguma diferença. Então, treinem como vocês podem fazer o cubo grande do milhar. E aqui no ábaco, representar a quantidade 1.888 com as argolinhas. Tudo bem? 5. Página 12. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Gente, censo é uma contagem que é feita com a população dos municípios de tempos em tempos para saber quantos habitantes tem, ok? Então, aqui no caso foi um censo realizado no ano de 2010. Então, temos 1.417 habitantes, 1.689 habitantes, 1.254 habitantes, 2.013 habitantes, 1.763 habitantes. Um dos algarismos do número de habitantes de Água Limpa é o 0, é uma dica, vocês têm que descobrir. Só tem um aqui, pelo que eu vejo, que tem o 0 como algarismo, então já fica fácil descobrir quantos habitantes tem em Água Limpa.
O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, olha só, de todos esses, o menor é a quantidade de habitantes de Lagoa Santa. Pode ir escrevendo aqui do lado, se quiser, tá? Conforme vai descobrindo. A população de São João da Paraúna era representada por um número com o 6 na terceira ordem. Então, lembrando que as ordens a gente conta da direita para a esquerda. Então, por exemplo, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, olha o 6 aqui. O número de habitantes de Moiporá era o segundo na ordem decrescente. Então, o número de habitantes de Moiporá era o segundo na ordem decrescente. Então, esse daqui, vocês primeiro têm que ter descoberto todos os outros para poder ver qual que é o segundo município em ordem decrescente. Lembrando que ordem decrescente é do maior para o menor. O número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Então, que números tem 1, 4 e... Qual é o número que tem os algarismos 1, 4 e 7? Use a tabela abaixo para fazer suas anotações e apresentar o número de habitantes com algarismos e palavras. Então, depois que você foi preenchendo aqui do ladinho, fica fácil. Água Limpa. Quantos habitantes tem? Olha aqui, coloca o número e escreve o número com palavras, o mesmo número. Lagoa Santa. Quantos habitantes tem? Aqui você representa com algarismos, com números e aqui com palavras. Tudo bem? Página 13. Este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha aqui o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse teatro foi inaugurado em julho de 1909. Ele tem mais de 100 anos de existência, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Crianças, uma dica: vão pintando os números que aparecem na historinha, cada um com uma cor diferente, tá? É uma forma de ajudar vocês a se localizarem na hora de responder. Então, podem pintar cada número com uma cor diferente. A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma de 2010. Então, são duas perguntas. Primeira, quantos lugares tinham disponíveis quando o teatro foi inaugurado? Vejam, 1.739. Então, vocês vão escrever esse número com palavras na primeira linha. E depois da reforma, quantos espectadores, quantos lugares disponíveis? 2.252. Então, na linha de baixo, vocês devem escrever esse número com palavras. B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração. Então, vocês vão representar 1.739. E no outro ábaco, a capacidade de público depois da reforma, 2.252. C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Então, encerramos aqui. Nos encontraremos na nossa aula ao vivo para fazer correção, se for necessário esclarecer algumas dúvidas. E eu espero vocês na nossa aula ao vivo, tá bom? Um beijo.